Bom, como eu te disse, a cinética química, ela estuda, a gente pode definir dessa maneira, né? Ela estuda aqui a velocidade das reações químicas, né? Velocidade aí das reações. Alguns autores até preferem falar não em velocidade, mas sim em taxa, né? Então, em alguns aí livros, apostilas, a gente vai observar velocidades ou taxas de conversão dos nossos reagentes em produtos. Tanto faz, é exatamente a mesma ideia, né? Bom, vamos olhar aqui uma reação química genérica para a gente entender alguns detalhezinhos. Numa reação química, então, a gente vai apresentar os nossos reagentes, que muitas vezes são chamados de primeiro membro das reações, e também nós teremos, depois da seta de reação, os nossos produtos, que são chamados de segundo membro da reação química. Bom, os nossos reagentes, a gente consegue observar que ao longo do tempo da reação química, em relação às suas quantidades, vão sendo diminuídas, ou seja, eles vão sendo consumidos ao longo dos processos. Se eles são consumidos, então, a gente observa que a quantidade, né, dos nossos reagentes vão diminuindo. E, por outro lado, a gente consegue perceber que os nossos produtos eles vão sendo formados, o que significa dizer que a quantidade desses nossos produtos vão aumentar ao longo do processo, beleza? Parece bem básico falar em aumento e diminuição de quantidade, mas isso é uma das coisas iniciais da cinética química e às vezes aparecem questões que a gente se embanana todo, então a gente tem que lembrar dessa relação da quantidade. Dá até para a gente fazer um gráfico então, observa aqui, ó, um gráfico de quantidade em função do tempo. Vou colocar aqui no eixo Y a quantidade, estou chamando de quantidade, mas lembra que ele pode tratar uma massa, volume ou então concentração. E aqui em função do tempo é o nosso eixo X. Alguém vai começar de uma quantidade ou concentração elevada e ao longo do tempo ele vai diminuindo. Quem é que começa de grande quantidade e diminui? São os nossos reagentes, né? E perceba que a curva nunca é linear, então ela vai descendo aí até de maneira exponencial, né? Enquanto os nossos produtos vão aumentando as suas concentrações ao longo do tempo. Então tá aqui, certo? Fique bem aí, fixe, na verdade, bem esse gráfico, porque essas variações de quantidades de reagentes e produtos, a gente vai precisar delas mais para frente, beleza? Então, a primeira coisa é a gente entender que reagentes e produtos, tá, em relação às suas quantidades, a gente vai diminuir a quantidade dos nossos reagentes, aumentando a concentração ou a quantidade dos produtos, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui de reação química para ver como é que ele vai mudar a quantidade ou a concentração ao longo do tempo. Vou pegar aqui H2 gasoso, que vai reagir com oxigênio no seu estado gasoso e vai produzir H2O, também gasosa. Essa é a reação de combustão do gás hidrogênio. Fazendo o balanceamento, eu vou colocar aqui para 2 mols do H2, 1 mol de O2 e 2 mols de H2O. Lembrando que esse processo aqui é um processo exotérmico, ele libera energia na forma de calor. Eu vou analisar essa reação química em 3 pontos. O início da reação, né, que é, claro, evidentemente, o tempo igual a 0 segundos, né? Estou tratando em segundos. Aí vai ter a reação química propriamente dita, então nós temos a reação, e ela vai chegar ao fim do processo, depois de, por exemplo, 4 segundos. Então, demorou 4 segundos para essa reação de combustão acontecer. No início da reação, foram colocados 10 mols do gás hidrogênio e também 10 mols do gás oxigênio. E como é início da reação, nós não temos nada aí de H2O. Como a gente já sabe, os nossos reagentes aqui, eles serão consumidos. Tanto o oxigênio quanto o hidrogênio eles serão consumidos. E o nosso produto aqui, ele vai ser formado ao longo do tempo da reação, belezinha? Observou-se então que na reação foram consumidos 10 mols do gás hidrogênio, foram consumidos 5 mols do gás oxigênio, note que eu estou tratando aqui o consumo como sinal negativo, e foram formados um total de 10 mols de H2O. Ao final, então, do processo, 4 segundos depois, nós tínhamos 10, consumiu, então, 10, fiquei com 0 no final. Tínhamos 10 do oxigênio, consumiu 5,
ainda sobrou 5 sem reagir ao final do processo. E da água, como nós não tínhamos nada e formou 10 mols, nós temos 10 mols no final, beleza? Perceba aqui, lembrando da estequiometria, o oxigênio, como ele sobra depois desses 4 segundos de reação, ele é o reagente que estava em excesso, enquanto o hidrogênio ele é o reagente limitante. Se eu tenho a variação da quantidade e tenho tempo, a gente consegue calcular a velocidade. Deixa eu puxar aqui para o lado, que a gente então verifica como é que se calcula a velocidade. A gente vai tratar aqui, turma, na verdade, de velocidades médias de consumo ou então de formação. Como é que se calcula a velocidade média, então? Velocidade média vai ser dada pela variação, delta, da quantidade que nós vamos ter de reagente ou produto pela variação do tempo. Muito semelhante como a gente estuda lá na física, né? A variação do espaço pela variação do tempo nos dá a velocidade. Legal. Então a gente pode falar quantidade final menos aqui a quantidade inicial, né? Então a gente pode tratar lá como o módulo da quantidade final menos a quantidade inicial pelo tempo final menos o tempo inicial. Ô Igor, por que tem esse módulo aqui especificamente? Esse módulo ele é colocado para que a gente não observe velocidades negativas, que não faz muito sentido. Então coloca o módulo ali e a gente vai sempre analisar velocidades com sinais positivos, beleza? Bora lá então calcular a velocidade média de consumo dos nossos reagentes e formação dos nossos produtos. Velocidade média, então, do H2. Como ele é um reagente, a gente pode chamar de velocidade média de consumo. No final do processo, nós tínhamos 0 mol, né? E no início, 10 mols. Então, vou colocar aqui em módulo, final da quantidade menos a quantidade inicial, 10 mols, pela variação do tempo. Foram 4 segundos, então 4 menos 0, que era o início da nossa reação, beleza? Ficamos aí com 10 menos 4, aliás, 10 dividido por 4, o que nos dá 2,5, cuidado com a unidade, velocidade média tem unidade, 2,5 mol por segundo. Beleza? Muito bem, vamos calcular a velocidade média agora de consumo do gás oxigênio. Nós vamos ter lá variação da quantidade em módulo pela variação do tempo, né? A quantidade final, que nós ficamos aqui do A2, 5, menos a quantidade inicial, que foram 10 mols, está aqui, né? Dividido pela variação do tempo. Então, 4 menos 0. Nós vamos ter aí 5 menos 10 daria um sinal negativo, mas temos um módulo, então vai dar 5, dividido por 4, então nós temos 1,25 mol por segundo, beleza? Essa é a velocidade média, então, de consumo do gás oxigênio, beleza? Podemos calcular também a velocidade média de formação do H2O. Vou puxar aqui para cima, então a gente consegue lá a velocidade média de formação do H2O, então, variação da quantidade pela variação do tempo, né? No início nós não tínhamos nada, ficamos no final com 10 mols, então final menos o inicial, pela variação do tempo, 4 menos 0, isso daqui vai nos dar também 2,5 mol por segundo, belezinha? Então o cálculo da velocidade média é bem tranquilo, né? Variação da quantidade, a gente ou constrói essa tabela ou então o próprio texto da questão vai indicar o quanto foi consumido pela variação do tempo, variação da quantidade pela variação do tempo nos dá a velocidade média. Só que tem um detalhe interessante aqui se você observar bem, quer ver? Observa aqui que a velocidade média de consumo do gás oxigênio ele é metade em relação aí a velocidade média de consumo do gás hidrogênio, né? Ou então a gente pode falar ao contrário, que a velocidade do hidrogênio é o dobro em relação à velocidade do oxigênio. Da água também tem essa relação. Perceba aqui, olha, a gente observando aqui, a velocidade de formação da água é o dobro em relação à velocidade de consumo do gás oxigênio. Por que isso acontece? Vamos voltar para a nossa reação aqui, ó. Né? Se a gente observar, a estequiometria, ou a proporção estequiométrica é 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio para 2 de H2O. Né? O que significa dizer que, no mesmo intervalo de tempo, se a gente consumir 2 mols do hidrogênio, significa dizer que nós vamos consumir apenas a metade, 1 mol do gás oxigênio. E no mesmo intervalo do tempo, né, de tempo, a gente vai formar o dobro de H2O. Sendo assim, muitas vezes a gente não precisa calcular todas as velocidades médias como a gente fez, né? Dá um trabalho fazer todos esses cálculos. Então a gente pode tomar
um caminho mais rápido. Por exemplo, se a gente sabe, vou trazer para cá as velocidades médias, né? Se a gente sabe que a proporção estequiométrica que nós vimos lá era de, para cada 2 mols do gás hidrogênio H2, tá? Nós temos o consumo de 1 mol do oxigênio. Se a gente tiver calculado, ou então se o próprio exercício nos fornecer uma das velocidades, ou a velocidade de hidrogênio, por exemplo, a gente vai colocar aqui, ó, 2,5 mol por segundo, eu posso calcular a velocidade média do oxigênio considerando a proporção estequiométrica, né? Então perceba que a gente vai fazer 2,5 vezes 1 dividido por 2, a velocidade média aqui de consumo do gás oxigênio é exatamente 1,25 mol por segundo, beleza? Imagina que ele tenha dado para a gente a velocidade média do oxigênio e pediu a velocidade média de formação da H2O. Então a gente pode observar que a cada 1 mol na reação, como a gente balanceou de oxigênio, né, geram 2 mols de H2O. Se ele tiver me fornecido a velocidade média do oxigênio, então 1,25 mol por segundo, a gente calcula pela proporção estequiométrica a velocidade média de H2O, tá certo? Então a gente consegue observar lá que a velocidade média da água ela é o dobro em relação a de consumo do oxigênio, a gente vai ter lá 2,5 mol por segundo. Belezinha? Então, esse é um fator muito importante de a gente observar que pelo próprio balanceamento, pelo coeficiente estequiométrico, a gente consegue a velocidade de um e aí só observar a proporção estequiométrica para o outro e calcular a velocidade desse segundo, tá certo? Então é muito interessante que a gente possa aí avaliar nesse sentido a proporção estequiométrica e que ele tem então essa proporcionalidade também em relação à velocidade. Tudo bem? Então ficamos aí dessa maneira. Legal, né? Facinho de calcular a velocidade média. Olha esse exercício do Mackenzie, então. A combustão da gasolina, diz ele, pode ser equacionada por... A gasolina é majoritariamente o C8H18, que reage com oxigênio. Faltou a setinha de reação aqui, né? Pronto, tá aqui. Gerando CO2 e H2O, a equação não está balanceada. Considere que após 1h30 de reação foram produzidos 36 mols de CO2. Dessa forma, a velocidade de reação expressa em número de mols da gasolina consumida por minuto é de... Bom, a primeira coisa é a gente fazer o balanceamento da nossa reação química, né? Ele deu aí C8H18, que é o componente majoritário, esse hidrocarboneto que forma a gasolina, reage com oxigênio, vai gerar CO2 mais H2O, né? Fazendo o balanceamento, vou dar coeficiente estequiométrico 1 para a maior molécula, tá aqui. Então 8 carbonos estão entrando, coloca 8 aqui saindo, 18 hidrogênios, coloca aqui 9 de H2O. Aí nós vamos ficar com 16 oxigênios, com mais 9, 25. Então 25 sobre 2 de O2, belezinha? Legal. Que mais? Ele fala para a gente, considere que após 1h30, aliás, 1h30, então se a gente tem 1 hora, ele colocou o tempo aqui, 1h30, e ele pede por minuto, opa, a gente já tem que tomar cuidado nessa relaçãozinha, né? A cada 1 hora nós temos 60 minutos, com mais 30 minutos, então isso dá um total de 90 minutos, belezinha? Legal. Aí ele fala que foram produzidos 36 mols de CO2. Dessa forma, a velocidade da reação expressa em mol por minuto da gasolina, ou seja, do C8H18, é equivalente a... Perceba que a gente vai ter que trabalhar com a proporção estequiométrica aqui, né? Porque ele deu do CO2, a quantidade que foi produzida, e pede o consumo da gasolina do C8H18. A gente vê que a cada 1 mol do C8H18, ele consegue aí formar um total de 8 mols de CO2. Se eu tiver a velocidade do CO2, eu consigo a velocidade aí do C8H18. Belezinha? Bora lá então calcular. Velocidade média do CO2. Ele fala pra gente que foram formados, né, ao longo do tempo 36 mols, tá aqui, por um total de tempo que é 1h30, 90 aí minutos, beleza? Fazendo rapidamente, vou pegar a nossa amiga calculadora aqui para a gente ver quanto dá. Isso vai nos dar 36 dividido por 90, 0,4. Então, nós temos uma velocidade aqui de 0,4 mol, né, por
minuto. Legal. Então, se eu tenho a velocidade aqui de 0,4 do CO2 mol por minuto, a gente pode calcular qual vai ser a velocidade média, né, do consumo da gasolina, ou seja, do C8H18 pela proporção estequiométrica. Então, a velocidade média aqui do nosso C8H18, né, C8H18, vai ser igual aí 0,4 vezes 1 dividido, deixa eu fazer aqui na nossa amiga calculadora por 8, isso vai nos dar 0,05 mol por minuto, né? Isso nos dá a alternativa letra E de eita, que facinho o exercício do Mackenzie, beleza? Então, mais um exemplo aí que a gente pode usar o cálculo estequiométrico, né? A proporção, na verdade, estequiométrica, para descobrir a velocidade aí de um determinado componente da reação através de outro. Isso é muito importante porque poupa um tempo, né? E às vezes tem exercícios como esse do Mackenzie que a gente só consegue resolver dessa forma. Beleza? Uma coisa que eu não sei se a gente se atentou, ele falou velocidade média da reação. Ali a gente calculou a velocidade média de formação do CO2 e depois passamos para a velocidade de consumo do C8H18, que é o octano. Mas ele chama a atenção da velocidade média da reação. Será que é tudo igual? Então, observa aqui. Velocidade média da reação, na verdade, a gente pode falar o seguinte, né? É aí um valor de velocidade, né? Um valor de velocidade, estou abreviando, não abreviei não, que serve para a reação como um todo. Então, que serve para, né, a reação. A gente tem a velocidade média de cada um dos componentes, mas aqui é a velocidade para a reação como um todo. Então, observa o seguinte, eu vou pegar uma reação genérica A mais B, dando como produto D, por exemplo, né? E aí, como é que a gente vai calcular a velocidade média da nossa reação? É sempre assim. Tem alguns exercícios também que é importantíssimo que a gente saiba essa velocidade média de reação. A gente pode falar, olha, vai ser a velocidade média de consumo do A dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é igual, então, à velocidade média do nosso reagente B dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que vai ser igual à velocidade média de formação do nosso produto D dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, né? Então, assim se calcula a velocidade média de reação. A gente tem a velocidade média de um componente dividido pelo coeficiente estequiométrico que a gente tem, calculamos a velocidade, que é um valor que serve para todo mundo da reação. Então, note um detalhe interessante. Se a gente voltar no exercício do Mackenzie, né, ele falava para a gente, dessa forma, a velocidade de reação, tá, expressa em relação à gasolina. E quando a gente fez o balanceamento, perceba que o octano, C8H18, ele ficou com o coeficiente estequiométrico 1. Né? Então perceba que a própria velocidade média do octano já é a velocidade média da reação, porque ele está dividindo aqui por 1. Esse valor 0,05 mol por minuto que a gente tinha calculado é um valor que serve para todo mundo aí da nossa reação química. Belezinha? Então é assim que a gente calcula velocidade média de reação. Outra coisa muito importante. Velocidade média é diferente de velocidade instantânea, certo? Instantânea. Para a gente calcular a velocidade instantânea, a gente vai ter que calcular a tangente em relação àquelas curvas que nós tínhamos visto anteriormente, né? Então, se a gente pegar aqui num determinado diagrama, colocar aqui a quantidade em função do tempo, né? Então, nós temos o tempo e aqui a gente vai classificar a quantidade, né? Então, imagina que eu esteja só observando a variação da quantidade do nosso reagente. Tá aqui, né? Se eu quero saber a velocidade instantânea, desculpe, eu tenho que calcular a tangente aqui nesse determinado ponto. Então, eu quero saber nesse tempo aqui qual que é a velocidade instantânea. Então, eu vou lá, calculo a tangente, que também é chamada de derivada, né? Então, perceba que é muito aí diferente velocidade média de velocidade instantânea. Belezinha? Bom, nessa primeira parte, então, a gente viu como se calcula a velocidade média das reações e também a velocidade de consumo e de formação dos nossos reagentes e produtos. Na próxima parte, eu te mostro como é que a cinética química diz que ocorrem as reações químicas. É isso aí, até mais!